Então tá, Então, vamos sobre o lá. que a gente vai falar hoje? Cocriação, um tema E interessante no meu ponto de vista. que diacho é isso aí? O que que é? Como é que funciona esse aí? Por que que é tão poderoso, né? O pessoal fala o poder da cocriação, a lei da atração. Tem várias E por tem várias formas de se falar sobre o mesmo tempo, chamar, né? Cocriação pode ser a lei da atração, pode ser a força do pensar também, né? Atrair o que pensa. e por que tem que as pessoas têm falado tanto disso, né? Por que que esse tema tá tão em alta? Por que que a gente também resolveu falar disso, né? Então é isso que a gente vai trazer aqui hoje, um pouquinho para esclarecer o que que é a cocriação, né? Uhum. Eu acho que a gente pode. Obviamente a gente siga uma lógica meio didática, intuitiva, né, para que os temas se conectem, para que fique mais fácil a compreensão. Então a gente começou lá na frente, trazendo a proposta do programa, depois falando. Me lembra aí que depois que eu virei mãe, meus hormônios estão bagunçados, falha a memória. A A gente força do falou pensamento, a autorresponsabilidade primeiramente, e a força do e a pensamento. isso. Exato. E a força do pensamento, ela tem tudo a ver com essa questão aí de cocriação, de cocriar e de como tudo isso acontece, na verdade, né? Então, eu acho que antes de mais nada, a gente pode falar um pouquinho sobre o que envolve esse sistema de cocriação. Vou dizer que é um sistema porque tudo está conectado, né? Nós somos energia, tudo é energia, né? Como a gente já falou aqui outras vezes e vamos continuar falando isso ainda por muito tempo, eu acho que sempre. Mas faz Então, parte. faz parte e esse é o princípio, né? Então, se a gente pensar que tudo é energia e vibração, né? A vibração ela é uma informação que contém nessa energia Que nos e a conecta, gente né? que nos conecta, isso. Então, se a gente falar daquela história do rádio, né? O som, ele é onda, ele é uma frequência, ele é uma informação que é decodificada pelo, aí ó, canequinha, Cafezinho. cafezinho. O som, ele tem essa frequência que contém uma informação que é decodificada pelo rádio. Da mesma forma acontece com tudo no universo. Tudo, tudo está disponível para todo mundo o tempo todo. E aí a gente vai decodificar. O que que a gente decodifica? Aquilo que também tem na gente. Porque é por, como é que se fala? É pela Por tua própria. afinidade. Então, pelo teu grau. Na espiritualidade, a gente falaria pelo grau evolutivo. O que quer dizer, né? É a quantidade de conhecimento que tu tem, o grau de conhecimento que tu tem, sobre o que tu conhece, né? O que é É, familiar para ti. Então, a familiaridade é aí onde vai estar a decodificação. É assim que tu consegue se conectar com as coisas que já estão dispostas, disponíveis no universo, mas tu só vai realmente perceber algo quando aquilo já te é levemente familiar. Não precisa se aprofundar em nada, mas tu tem que ter um mínimo de conhecimento para poder tu identificar aquilo. É igual aquela história também de uma tribo indígena que olhava para o céu e não via o avião. E o avião passava. Mas é porque eles não sabiam que era avião, nem faziam ideia de que avião existia, que troço é esse. Então, como não está no ambiente deles, não é coisa da vida deles, do cotidiano deles, eles não têm conhecimento sobre isso, então eles não conectam, eles não acessam, eles não decodificavam, eles não viam os aviões, nem percebiam a existência. sim, e tem a história da anteninha também, né? Que é uma forma de decodificar isso. Se tudo quanto é informação, tudo quanto é ideia está disponível para todo mundo o tempo todo, e aí por afinidade a gente vai acessando essas informações, claro que o conhecimento é importante para eu também trazer para o meu consciente essa informação e aplicar, se for no caso de uma ideia.
Mas se a gente voltar aí na história, né, a questão, eu acho que do avião, do telefone, que foram descobertas que aconteceram simultaneamente em lugares diferentes do mundo, né? Isso acontece por quê? Porque a informação estava lá e mais de uma pessoa acessou no mesmo período ou num curto período de tempo. E isso acontece o tempo todo. E a gente pode acessar tudo também e trazer para a gente, para a nossa vida. Então, tudo aquilo que a gente quer, que a gente deseja, está disponível, já existe. Acontece que eu talvez não esteja alinhada com aquilo que eu quero acessar. A minha anteninha ali, o rádio, quando a gente fala do rádio, ele não está ajustado com aquela frequência que eu quero acessar. Daí, aham. E isso acontece, né? Por É, quê? Porque eu tô pensando, aham, mas não tô sentindo, né? aham. E é aquela coisa também, como não é nem só questão de conhecimento, mas é tu estares atento a. Por exemplo, quando tu compra um carro, milagrosamente, estranhamente, tu passa a ver que todo mundo tem a mesma marca de carro. Basicamente, todo mundo tem um Gol também, ou um Corsa, né? E é porque Tipo, daí não tu fazia passa, ideia que tinha tanto desse carro, eu porque a achei que gente ia passa a ser prestar único. atenção. Exato, não é só questão de tu ter tanto conhecimento, mas que tu também estares mais atento àquilo. Então, querer trabalhar, usar do poder da cocriação é estar atento àquilo, é se sintonizar com o universo que manda dicas, sugere ideias, sugere tomadas de ação, que é muito conhecido como intuição, sentir pela intuição. Isso aí é a conexão com o Criador, né? Que muita gente fala que é o universo, quer chamar de Deus. Enfim, não precisa dar nome aos bois, mas precisamos entender que tudo é energia, tudo está em conexão, né? Tudo consegue se comunicar em função disso, né? Porque nós temos ligações com tudo, tudo. Por isso que a gente fala Deus está em tudo, né? Deus está em nós, que a igreja gosta de falar bastante, mas é porque é energia, tudo é energia. Então, se Deus está em nós e está em tudo, quer dizer que temos também potencial e poder igual ao Criador. Então, podemos E é co-criar. isso. E aí vem uma outra questão, né? É aquilo que tudo que está em cima está embaixo. O universo que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele é dual. Então a gente é feito de dualidades, né? Tem o dia e tem a noite, tem o sol e tem a lua, que, né, não aparecem juntos. Então é tudo isso. Mas e se tudo que está em cima está embaixo, né? Se Deus, a gente tem essa ideia de Deus, ele está em cima, então também está embaixo, né? É como se a gente fosse uma pequena partícula de Deus também. É uma Então a gota no gente tem oceano. Se pensar que uma Deus é gota o no... oceano, a gente é gotinhas que compõem aquele oceano. E se ele é capaz de criar, nós também somos capazes de criar, né? Então, sem querer falar muito complicado, porque ele é um assunto complexo, mas é basicamente assim, né? Então, a gente pode acessar, a gente pode ter acesso a tudo aquilo que a gente deseja, a tudo aquilo que a gente quer. Mas como é que funciona? A gente precisa cuidar dos nossos pensamentos, porque não é só pensar, mais uma vez, a gente falou bastante disso na última live, né, no último vídeo. Então, eu pensei e eu preciso sentir. E é essa conexão. E no mundo que a gente vive, a gente é muito mental. A gente, na escola, a gente aprende a ser mental, a gente aprende a sempre valorizar muito mais o raciocínio e tem aquela ideia de quem expõe seus sentimentos, de quem sente é frágil, de quem sente, principalmente os homens, né, são muito julgados, ou a mulher, ai, fica de mimimi, mas e aí aos poucos a gente vai engessando, a gente vai congelando um pouco os nossos sentimentos e aí a gente esquece, a gente se desconecta.
E esse sentir é a conexão com a tua essência, que é a essência divina também, né? Que já que somos todos uma mesma coisa, estamos todos no mesmo, na mesma dimensão, mesmo universo, né? E a emoção, ela é o que te traz essa sensibilidade para perceber se tu tá no caminho certo, se o que tu estás desejando te pertence, é teu, é honestamente algo que a tua essência busca. Porque daí aqui a gente pode até abrir um parênteses para uma, vai ser assunto de uma outra live, mas essa questão de evoluir, né? A gente está aqui em essência para evoluir. O ser humano, na sua racionalidade, imerso nas tentações do mundo, se perde e acha que está para ter coisas, mas é para sentir e evoluir essa questão de sensibilidade, de sentir pelo outro, sentir por si mesmo, sentir pelos animais, pelas plantas, pela natureza, né? E a gente esquece, porque é tão materialismo, é tanta briga de poder, disputa de poder, que a gente se perde da nossa essência. Se a gente for pensar em falar de questões evolutivas, é lógico que existe uma evolução da espécie, né, que o darwinismo explica. Mas isso aí é bom porque o que que acontece? O nosso carrinho, que a gente já falou em outra live, que o nosso corpo é a nossa maquininha que leva a nossa alma para viver a vida de hoje, tá mais avançado. É igual a tecnologia avançada, o computador avança, o celular fica, né, mais moderno, mas é só para isso. Não é para ter não é para se apegar, né? Porque a ideia de evolução mesmo é na essência, para a gente voltar a sentir, a se conectar com um todo. E quando a gente tem essa questão, que muita gente gosta de dizer que é a intuição, daí tu sente, por exemplo, eu desejo muito e vou ter, né? Vamos fingir uma cocriação aqui. Quero achar o homem da minha vida, né? Tu tens que sentir que tu merece. Tu não pode simplesmente dizer que tu quer achar o homem da tua vida só porque tua mãe ou tua avó disse que tu tem que casar com X anos de idade. Tem que ser algo que tu quer. Tu tem que se sentir, eu quero realmente ser dona de casa, então eu vou, né, pensar num homem que é provedor, e aí vou começar a imaginar e vou sentindo ao mesmo tempo no coração aquela tranquilidade, vou conseguindo perceber, visualizar, e aí tu vai sentindo no coração que a tua ideia faz sentido e te traz uma alegria, tu dá um suspiro, porque daí tu vai viver naquela novela. Daí sim que a gente vê que a cocriação vai dar certo. Porque é algo da tua essência que tu queres, de E fato. quer ver a cocriação nesse sentido aí, a que mais acontece é aquela coisa, ah, eu tenho dedo podre, porque eu só atraio homem ou mulher ruim, parceiro ruim, né? E isso acontece por quê? Porque alguém disse pra gente que homem não presta, ou eu, né, tive uma experiência, de repente, de um pai que abandonou a família, então eu acho que todo homem vai abandonar. E aí a gente sente, a gente carrega isso. É muito mais fácil a gente criar uma coisa ruim do que uma coisa boa, por isso. Porque fica registrado e a gente se conecta mais com aquilo que dói. E as coisas boas a gente esquece. Se a gente pedir agora para buscar alguma coisa da infância, vai buscar provavelmente, claro, tem os momentos felizes, mas né, da escolinha não, eu vou lembrar do dia que fulaninho me mordeu, né? E quantos momentos legais a gente teve, a gente esquece. Uhum. Então, a gente acaba, por isso, cocriando também muita coisa ruim, né? E aí acaba atraindo aquele parceiro que não é o parceiro do ideal. Aí fala, ai, não, mas eu já falei que eu quero uma pessoa assim, assim, assado, mas lá no fundo sente e está conectado com aquela pessoa que abandonou, que brigava, que era violento, ou que traía, enfim, e acaba atraindo isso. E isso é algo que é muito comum e a gente ouve muito isso das pessoas, né? Ah, eu só tenho um relacionamento problemático, eu só tenho um relacionamento ruim, né? Então, isso acontece. E até mesmo a questão, né, da parte financeira, que as pessoas falam, eu quero dinheiro, né? Tô pedindo dinheiro, mas a gente às vezes pede tanto que a gente está conectado mais com a falta do que com a abundância. E aí a gente atrai o quê? A A escassez. falta, Uhum. a escassez. Porque a gente se sabota nesse meio do caminho,
né? Por que que a cocriação, ela, na teoria, ela é tão fácil, né? Porque é só tu acreditar e se conectar mente e coração. É simples. Mas as pessoas se sabotam por quê? Porque às vezes a gente incorpora desejos que não é teu, que não é da tua essência. Às vezes tu tem um padrão de relacionamento, né? Um padrão que tu normalizou. Então tu sente, ainda acreditas que aquilo é o normal, que tu tens que viver aquilo porque tua mãe passou por isso, porque é assim, tudo é assim. Honrando a família, né? E falar da boca pra fora que eu quero uma coisa diferente, perfeita, entre aspas, porque perfeição não existe, mas eu quero algo melhor, mas sentindo, né? Lá dentro de ti, na tua crença, ainda tá na tua cabeça que, mas eu acho que eu não vou conseguir, não, não vai rolar, porque a realidade é que todo mundo é ruim. Então, obviamente, aí tá a tua chavezinha de sabotador. Aí que tá o teu sabotador. O que que acontece? Tu quer falando da boca pra fora, mas de crenças que tu carrega, tu ainda acha e normalizou que aquele de ruim, que aquela desgraça é o que tem que ser do cotidiano. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Eu lembro uma vez que eu fiquei tentando usar aquele tal de Ho Oponopono. Porque o Ho Oponopono é de números, não sei o quê, tu tem que falar o número, né, de vez em quando, escrever na mão e não sei o quê. E cada sequência ela te atrai uma coisa. Só que eu escrevia Hoje em dia eu me dou conta, né? Eu escrevia isso na mão e inconscientemente eu já estava pensando assim, deve ser uma besteira, mas eu vou tentar. Então, olha o que que eu já mandei pro universo, né? Que é uma besteira, mas eu vou tentar. Então, eu já mandei que eu não vou conseguir. Eu já tava me sabotando a hora que eu tava escrevendo os números na mão. E depois eu perguntava Sim. por que que não dá certo, por que que eu não tô atraindo, né? O referente àquela sequência numérica. Né? Que é a mesma questão de atração. Então, várias vezes eu já desejei coisas duvidando das coisas. E aí eu já tô desejando, tentando cocriar com o negativismo. E o negativismo por si só ele já vai bloquear toda a possibilidade de cocriação. Porque tu, tipo, é como se pegar uma planta e cortar a raiz. Tu tira as possibilidades, porque tu já tá jogando energia pesada e ruim, tu já tá duvidando de si mesma. Então, tu tá duvidando do universo. Tá duvidando do Criador, não vai conseguir chegar lá. Então, é uma coisa que a gente tem que treinar, por isso que a gente tem que ir em terapia, tanto alternativa quanto terapia de psicologia, para que a gente consiga tirar essas crenças, para que a gente consiga se limpar dessas ideias que foi imposta sobre a gente, que a cultura distorce, que o jornalismo, né, que realmente é manipulador, às vezes te faz acreditar na desgraça, que o mundo é realmente horrível, só passa notícia ruim, e aí tu vive dentro dessa nuvem negra, vai tentar E cria cocriar e não isso. consegue. Tu A mesma gente já vai se acaba criando. sabotando. Ou tu crias coisas aleatórias que pra ti não tem tanto significado, sentido, e ainda acaba reforçando a coisa ruim pra ti. Ó, eu sabia que eu tinha dedo podre. Mas tu já tá, Uhum. né, tá afirmando isso como um mantra. É óbvio que o universo vai acabar te mandando conforme polarização, as energias, enfim, vai chegar lá, puf, como um imã pra ti. Porque tu tá confirmando, tu tá como um mantra dizendo que tens o dedo podre. Então, vamos lá, tens o dedo podre? É isso que tu quer? Então, Então, toma, toma. eu vou te dar isso. Mas é que nem assim, o que eu lembrei agora é que nem quando a gente é criança, né? E quando a gente é criança, a gente desafia muito um ao outro, né? Com os amiguinhos e tal. E aí vem assim, ah, eu duvido tu pular daqui até lá, sei lá. Às vezes tem um buraco e duvido tu pular pro outro lado desse buraco. Aí vem aquele que é super confiante, né? Seguro de si e diz, não, dá. Aí ele vai lá, mede, né? Tipo, calcula e sai correndo e pula. E aí sempre tem aquele que fica em dúvida, né? Ah, não sei, acho que eu não consigo, não consigo. Aí tem aquele que nem tenta e tem aquele que tá, ele sente que não consegue. E aí os outros ficam lá motivando ele tá bom, eu vou. Senão vão me chamar de marica, sei lá. E aí ele sai correndo e cai, né? Porque lá no fundo ele não estava se sentindo capaz de dar esse salto. Por mais que ele fosse capaz de conseguir, mas ele não se sentia capaz. Ele E aí não desacreditou, consegue. né? Então, daí realmente Antes de, tu erra. É igual atleta, antes de né? pular. O Uhum, esporte, o esporte, inclusive, trabalha indiretamente com a cocriação. O que que é? É a uhum, visualização. O que que acontece?
né? Já passei essas técnicas para atletas, porque eu já trabalhei com atletas como psicóloga do esporte. E aí, o que que a gente fala? Tem vezes tem dias chuvosos ou tem uma competição à vista aí, né? E tu não tá dando conta de treinar muito, ou tá difícil alguma manobra, tá difícil alguma coisa, ainda mais em específico para tipo ginastas, vôlei, que tem bastante técnica, né? Que tu tem bastante, que tem que acertar o jeitinho X para poder fazer o melhor saque, enfim, melhor corte. No surf, manobras bem complexas. Às vezes, meus queridos, é tão simples tu treinar o teu corpo olhando vídeos e mentalizando tu fazendo aquilo. Isso aí é um puro trabalho de cocriação, a visualização. Tu já vai treinando, porque a mente, o cérebro ali, esse nosso aparelho psíquico, ele não diferencia muito bem a realidade do imaginário, né? O cérebro em si, órgão, ele é burro, ele não tem noção de que é realidade e imaginário. Então, tu pode treinar para ativar a musculatura no momento exato que tu vai fazer, apenas, tipo, todo dia, 5 minutinhos antes de dormir, medita aquela manobra X que tu queres fazer como, né, no teu esporte. Assiste um vídeo de um atleta ícone que tu sabe que faz aquilo redondinho, 100%, e depois, antes de dormir, visualiza você botando aquilo em prática. Visualiza certinho, posição de pé, como é que faz a mão, como é que mexe o tronco, quadril, cintura, completinho, bonitinho. E depois, né, logicamente, tu tens que também testar na prática, para que os teus músculos treinem. Mas tu vai conseguir perceber e sentir que, meu, olha só, tá melhorando, tô aprimorando, tô afinando a técnica, tô polindo, né, a, o movimento. E isso não é nada mais do que uma cocriação. Disso eu tenho até uma experiência. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muita flexibilidade, né? E, e no yoga era algo que eu tinha um pouco de dificuldade. E às vezes, quando eu lembrava, não era algo que eu fazia constante. Talvez se eu tivesse feito, tivesse ido melhor. Sabe aquele exercício simples de você sentar, esticar as pernas e tentar alcançar lá na pontinha dos pés? Eu não consigo. E, e aí eu comecei a imaginar isso, a sonhar com isso, a sonhar que eu estava fazendo, né, colocando a mão lá super fácil, encostando a testa no joelho. E eu comecei a avançar nessa posição. Então eu conseguia ir mais além. Eu não é que eu ia lá e ficava, eu sempre vou me desafiando aí um pouquinho além, né? Não é a gente extrapolar e se machucar, mas a gente tem que sempre andar mais um pouquinho. É E que eu sempre fazia. uma coisa é tu já E aí, chegar, vou me alongar acreditando que eu não me alongo e tu já também acaba tensionando a musculatura, né? Com esse negativismo, é, tu já tensiona a musculatura. Então, quando tu começa a acreditar, não, agora vai, eu sei que eu posso, meu corpo tudo pode, tu já relaxa e, obviamente, vai aumentar a amplitude de movimento, né? e Então, funciona. para ver como Funciona. é. Pensamento, ele é um forte bloqueador. E a nossa sabotagem tá toda na cabeça, né? Se a gente for posicionar fisicamente, o local tá todo aqui, né? São as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente crê, e é por isso que a gente não consegue as coisas que a gente acha que quer. Primeiro, ou a gente está desejando algo que não é o que a gente quer, são imposições, são mãe falou, pai falou, tia falou, professor comentou, mas tu não sente aquilo para ti. Tu tá só tentando para tentar ser aprovado, para tentar ser aceito pelo outro, para tentar entrar na caixinha, né? Que a gente tem, cada um é no seu quadrado, a gente sabe, mas a gente ainda tenta entrar no quadradinho do fulano para que o fulano goste mais de mim. Então daí E às depois, vezes porque parece o caminho mais fácil também. claro, Mais seguro, a gente fica inseguro de seguir um caminho diferente. Às vezes uma família de médicos, por exemplo, os filhos acabam seguindo o mesmo caminho. Ah, porque é mais fácil, já vou ter emprego, vou trabalhar lá com o pai e com a mãe, sei lá. E aí vai, né? Ou um escritório de advocacia. São profissões bem comuns de acontecer isso, de a gente ver isso, né? Então, são vários fatores, as crenças que a nossa própria família vai nos colocando, de que você tem que ser assim, tem que seguir o legado e tudo mais. E aí você vai duvidando de você fazendo outra coisa, não se sente capaz, não consegue
Não dar consegue esse nem passo. enxergar que há outra possibilidade, né? Porque a gente é quase como um cavalo e cabresto ali, cavalo de padeiro que segue o mesmo caminho. Mas isso é a questão da zona de conforto. A gente tem que ser ousado e tem que tentar terrenos, explorar terrenos novos. Não que a tua família é ruim, olha, elas estão falando isso, minha família, meu Deus, acabou com a minha vida. Não. Aposto que eles estão dando o melhor com as ferramentas que eles têm para poder te dar qualidade de vida. Mas não quer dizer que a gente tenha que se fechar a isso, que a gente tenha que ficar somente ali naquela zona de conforto. A gente pode quebrar padrões, testar, ser um pouquinho ousado. Não estamos falando aqui de coisa de botar a vida em risco, mas pensar em alternativas para o teu bem-estar geral, para que a tua vida seja mais leve e que tu consigas cada vez mais atingir os teus desejos através dessa questão de cocriação, que é a conexão com a tua verdade. É que essa questão com a família, muitas vezes eles querem o nosso bem, né? E aí, às vezes, como eles trilharam caminho, sabem que foi difícil, sabem que é uma jornada longa, né? E eles, às vezes, principalmente os pais, eles querem facilitar para os filhos, eles querem ver os filhos bem. Então, ó, meu filho, vem por aqui que eu já fiz esse caminho e vai ser bom para ti também. Só que às vezes não é compatível com aquilo que você sente. Então pode ser que até você vai dar certo, vai ser bem remunerado, que a gente acha que sucesso é só isso, mas chega lá na frente, anos e anos depois, vai batendo uma insatisfação, vai batendo um E vazio, vai tem batendo depressão. Uhum. frustração, depressão. E aí de que adianta? Assim, ah, putz, o que eu queria mesmo era ser arquiteto, Era né? Algo ser. nada a Ah, ver. como é que é? Fazer miçanga na praia. Vender miçanga na praia. E tudo E bem não tá. também. Exato. Exato. É você está. E aquela coisa. É você se conectar com a tua essência, né? Pensar e sentir. E não estar prejudicando ninguém. Vamos ler as perguntas, que eu acho bem interessante, para que você entenda se aquilo que você deseja é realmente algo seu, né? Algo viável para uma criação, para tu co-criar, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa para cocriar alguma coisa é ter um desejo, ter um sonho. O que que eu quero cocriar? Por quê? Se eu não souber o que eu quero, não adianta eu ficar ali sentado esperando que algo aconteça, porque daí nada vai acontecer. Pode até acontecer, não vou dizer, mas às vezes você está muito conectado com alguma coisa que nem sabe. Que aí é o outro cérebro falando, que é o cérebro do coração, né? Que a gente sabe que ele é muito mais poderoso do que o nosso próprio cérebro. Por isso que é importante essa conexão. Quando os dois trabalham juntos, é imbatível, A não tem famosa o quê. intuição, né? Ah, meu sexto sentido já falava. É o coração falando. É a inteligência Isso. ali daquele chakra, daquele campo energético. Porque a sabotagem está na mente, que está nas crenças que estão na nossa cabeça racional, na parte racional, no cérebro racional. Então, quando a gente fica muito mental, a gente se põe em armadilhas, a gente fantasia histórias, a gente faz até gera até problemas de relacionamento porque a gente fica inventando historinha na nossa cabeça. A nossa cabeça é tão criativa e tão assim querendo sempre Fantasiosa. e querendo, além de sempre querer criar uma historinha, um livrinho, né, um best-seller, a gente tá sempre tentando fazer uma equação, uma matemática para provar que realmente só podem estar contra mim e que leva tudo pro pessoal, mas isso aí é viagem, é viagem. Vamos voltar lá pro cardíaco, né, a questão do coração, para sentir, será que eu não estou inventando mesmo? Será que não são invenções até de influência externa, né? De ver muita coisa ruim, aí minha cabeça, meu inconsciente absorve aquela informação e fica confundindo na troca. Quando sonha com coisa ruim, talvez tu viu muita coisa ruim ao longo do dia, tentou se abster da parada, mas fica na cabeça, fica na mente, né? Consciente, subconsciente e inconsciente. Então a gente tem que prestar atenção com o coração, a gente consegue decifrar um monte de coisa. Essa coisa de intuição, de ser sentido, fazer essa. Vamos sair um pouco dessa matemática, né? Que a nossa cabeça, o cérebro, a parte mental
quer nos botar sempre enrascada. Vamos conectar, vamos sentir para ver se aquilo realmente é meu, me faz bem, me traz benefícios. Então daí entra essa questão das perguntas. Essas perguntas não precisa nem só para entender a questão da cocriação, mas sim para entender se aquilo que tu estás tentando alcançar, às vezes até perder peso, ou conseguir um novo trabalho, é para ver se aquilo te pertence mesmo, ou se não é algo de fora. Ou se não é porque tu viu que aquela menina que indiretamente, né, sem querer, querendo, tu inveja, atingiu aquilo, daí, não, agora eu quero também. E aí tu acha que é teu. E aí a gente E consegue às vezes seu caminho é identificar. outro. Exato. E a gente precisa reconhecer isso também, porque muitas vezes a gente quer seguir um caminho que não é nosso. E aí isso se torna sofrido, se torna doído, não Frustrante acontece. demais. Aham. Sim, é frustrante porque não flui, não acontece. Então, e nada disso é pra gente. Às vezes, daí, quando a gente cansa e desiste, né? Muitas vezes, assim, a pessoa aparece, né? O relacionamento legal aparece quando a gente desiste de tudo e diz, agora eu vou ficar sozinha. E aí vai e aparece, putz, mas eu nem queria namorar ninguém agora, né? Porque a gente desconectou. Porque Uhum. a gente às Deixou vezes fica, acontecer. às vezes a gente fica obcecado com alguma coisa e aí a gente cria o quê? Obsessores. E E não, tem obsessores e não que estamos são falando. criações. Não é Nossa, obsessão, não é não é só espíritozinho ruim. É teu, auto-obsessão. a Tu auto-obsessão. te destrói sem querer, querendo. Porque tu fica numa coisa assim que eu preciso tanto e acaba tu funcionando igual a ideia, né, de quem é espírita e entende, né, um pouco do assunto do obsessor no espiritismo. Aquele irmãozinho sofredor que quer, né, que te puxa pra estar no mesmo nível que ele e os encarnados também fazem isso. Então não vamos Nossa, eu condenar, acho né? que a gente cria muito mais obsessores, né? Esses auto-obsessores, do que tem outros tipos de obsessores externos, né, encostados na gente, né? Mas vamos lá, vamos fazer essas perguntinhas que são bem importantes para ajudar nessa reflexão, para entender se aquilo que eu desejo está conectado com a minha essência, está conectado com aquilo que faz sentido para mim e que eu realmente quero, porque a gente fica aí se contando historinhas para se boicotar, às vezes, meu sonho, mas era sonho de criança, ou mas eu já tô velha, é muito caro, sabe? Sempre tem um mais, Uhum. os if também, né? Se tal coisa, se aquilo outro, né? Então, a gente vai se boicotando, né? Quer fazer as perguntinhas, hein? Aham. Então é legal a gente seguir essa sequência de perguntas. Depois vai estar lá, né, na legenda na legenda não, na descrição do vídeo no YouTube. Só ir lá conferir, se quiser copiar para. Por falar nisso, o canal é Café para Despertar. Então, todas as outras lives que a gente fica falando aqui, que já comentou de tal assunto, se você perdeu, vai lá no YouTube, pode assistir o vídeo e também já, né, ajuda a gente lá se inscrevendo no nosso canal. E curtindo, né? Para que o YouTube entregue para mais pessoas, entendendo que é um material de valor, que realmente é Que é conteúdo relevante. relevante. E aí, quanto mais vocês interagem lá, mais ele entrega pra gente. E mais uma coisa que eu vou falar, que tem novidade lá. O canal é novo, mas já é ousado, né? Ele já é grande. Então, além dessas lives, a gente vai colocar lá o cafezinho expresso, a hora do expresso, que são dicas ou conteúdos pequenos ali, coisas mais rápidas, mais fáceis e nem sempre fáceis, mas que são Mais práticas mais práticas, assim, mais diretas, né? pro Forte, assim, para dia a dar aquele dia. pim. É igual um É, express. Igual um um expressinho. express. Então, pergunta um, para quem quiser ir anotando, enfim, quando eu penso em algo, desejo algo, tô querendo algo, tô pensando em usar essa ferramenta da cocriação, né? Primeira pergunta, é óbvio, vai ser o que eu realmente quero? E vamos escrevendo, porque quando a gente escreve, a gente tira do mundo mental, imaginário, e a gente passa a aumentar a possibilidade de concretização, porque a gente materializa, né, em palavras as ideias. Então, a gente E consegue aí absorver mais. vem uma dica que eu vou dar aqui agora.
Eu sempre recomendo usar lápis, lapiseira, o grafite, porque ele é um material orgânico, então, e ele é condutor de energia, então ele potencializa aquilo que a gente está escrevendo. Então, se pegar aqui, minhas anotações são sempre a lápis, porque, né, a gente vai dando mais força para isso. E o fato de escrever é uma forma de começar a materializar a ideia. Quantas vezes você não está lá, sei lá, tomando banho, né? Que é uma hora que às vezes não dá para escrever. Tem uma ideia, assim, nossa, essa ideia é incrível, essa ideia é fantástica, daí tá, vou terminar o banho. Aí termina o banho, putz, que era mesmo? Tinha uma ideia muito boa, mas eu não consigo lembrar. Depois eu Então, anoto. por isso, E aí não ou anota, depois eu anoto, fica lá no tem que mundo das anotar, ideias. isso é importante. Largou pro É. universo, vai cair na cabeça de outra pessoa. Outra pessoa pega. Quantas vezes isso também não aconteceu de você ter uma ideia e de repente ver, putz, mas essa era a minha ideia. Porque você captou com a sua anteninha e aquela pessoa também captou. E se você não colocou em prática, por isso que é importante o pensar, o sentir e o agir. Se você não colocar em prática, outra pessoa vai colocar. Outra pessoa vai fazer. Então, não deixa para depois. Uhum. E aí vem uma pergunta super importante, né? Depois de descobrir o que que eu quero, por exemplo, um carro novo. Por que que eu quero isso? A gente tem que ter um grau de importância. Não pode ser simplesmente, porque quero. Aí começa a questão de sentir. Eu tenho que sentir uma conexão com esse desejo. Eu tenho que ter boas justificativas para que o universo me mande isso. Porque ninguém aqui é criança mimada. Ninguém aqui vai ter simplesmente porque quer. Tem questão de merecimento, óbvio que tem, porque quem mais se esforça, quem mais se dedica, mais coisas alcança. E isso não é só questão de merecimento, é Deus quis. É por esforço, a pessoa está mais ativa. Então, para que que eu quero esse carro? Porque tô tendo muito gasto com ônibus, o tempo de chegar no trabalho é 5 vezes maior, chego em casa 3 vezes mais exausta. Eu poderia ter mais tempo para me dedicar à minha família. E assim tu vai sentindo que realmente aquilo faz sentido. Aquilo não é uma. Como é que se fala? Como é que se fala quando tu quer uma coisa só porque tu quer? Tem uma palavra que me fugiu agora. Vaidade. Vaidade. Não é só tipo, eu quero porque quero de criança mimada. É quando você justifica o seu desejo. Ele tem um embasamento. Putz, eu quero isso porque quando eu era criança eu sonhava e eu me via muito grande dentro de um carro. Eu achava que isso era algo que sei lá, que sentimento, que isso desperta ali dentro? E se a gente está falando de conectar mente e coração, se conecta com os sentimentos. Poxa, eu quero um carro 4x4 porque o meu sonho é fazer uma trilha e nossa, eu acho que eu posso superar qualquer desafio quando eu fizer aquela trilha, porque é muito legal e isso vai me levar onde eu jamais imaginei, sei lá. Vou ter qualidade de vida com essas sensações de prazer nesses momentos, né, esportivos, com o carro. E assim tu vai se conectando mais profundamente e dando sentido àquele desejo. Não é só jogar aleatório ao vento, né? É. E aí vem a pergunta, a terceira: faz sentido desejar isso? Né? Que já vai combinando com as respostas que já vai estar planejando ali naquela questão do porquê eu quero isso. Faz sentido? Faz, porque vai melhorar minha qualidade de vida. Eu vou ser uma pessoa mais feliz, consequentemente, eu vou ser melhor, né, de se relacionar. Eu vou melhorar emocionalmente dessa conquista, né? E aí, outra pergunta. A realização do meu desejo vai me beneficiar sem prejudicar alguém? Aí tá assim, ó, não é mais importante que as outras, mas é um ponto chave. Quantas coisas a gente deseja que envolve dar inveja a alguém, fazer ela sofrer porque ela roubou meu marido, né? E Ou aí, passar por cima de alguém, né? Por exemplo, que eu não gosto do meu chefe. vou conseguir uma promoção
Mas tá, o meu colega tá no par, eu sei que ele é melhor, mas eu vou puxar saco do meu chefe porque eu quero mais do que ele, ou eu acho que eu mereço mais. Mas quem sou eu para julgar que eu mereço mais do que o outro? A gente tá ali, tá igual, de igual para igual, vai vencer quem for mais, né, capaz, mas Competente. Uhum. competente dentro daquele trabalho, quem tiver, né, as habilidades mais apuradas, enfim, né? Então a gente não pode se julgar nesse sentido e também não diminuir o outro ou para conseguir aquilo que a gente quer ou fazer algo que não é legal, né? Que não é coerente com as leis do amor, vamos falar assim. Porque a gente precisa levar isso em conta. Se a gente está falando que precisa conectar mente e coração, a gente está falando das leis do amor. Isso é assunto para outras lives também. Mas é o que faz sentido, né? Porque se tu estás falando de raiva, ódio, inveja, isso aí não é coração, né? Isso aí são os chakras mais baixos, são sentimentos e pensamentos negativos, e a gente falou lá no começo dessa live que tem envolvido um pensamento negativo, então já destruísse a tua cocriação, tu já não vai conseguir chegar lá. Porque é tão forte um pensamento ruim, negativo, que já vai gerando bloqueios. Não sai do lugar, né? E aí depois tu acha que, eu tento, isso aí é palhaçada, essa lei da atração é uma mentira, não dá certo, mas é porque você não tá de acordo, não tá alinhado. E a gente acha que é só ir lá, criar o meu painelzinho, colocar umas imagenzinhas Pessoas aqui felizes. e vai acontecer, né? Vai vir alguém aqui batendo na minha porta, me trazendo uma passagem, dizendo vambora. Não é assim, né? Olha aqui, essa outra pergunta fala a palavra também que faz, né? Além de vaidade, capricho. Era outra palavra também que eu queria dizer. Será que não desejo isso apenas por capricho? Vazio? Uma coisa assim de tipo, ou uma obsessão? Porque todo mundo tem, eu também quero ter? É importante, isso aí é desalinhado também, não tá alinhado, né? Porque tu tá desejando o desejo do outro, tu tá desejando como uma criança mimada, só porque eu quero ter, e não é algo que vai ser funcional para tua existência. E aí eu vou replicar aquilo que as nossas mães sempre falavam, né? Ah, mas todo mundo vai. Tu não Tu é não é todo todo... mundo. O que é bom pro outro não é necessariamente bom para mim. A gente precisa entender que às vezes a gente precisa, o ser humano ele tem essa necessidade de se sentir parte de um grupo. E para se sentir parte de um grupo, a gente cria identidade. Muitas vezes a gente cria identidade usando determinado tipo de roupa, determinado corte de cabelo ou cor, comportamento. comportamento. Só que às vezes isso não é lá dentro não é verdade para mim. Eu estou fazendo aquilo porque eu preciso fazer parte daquele grupo. E se eu não fizer isso, Eu não eu sou não vou ser parte aceita. daquele grupo. Uhum. Não vou ser aceita. Então, pensa nisso. É capricho? É só para eu poder fazer parte de alguma coisa? É só para eu poder mostrar para o meu vizinho o que eu consegui? É para eu, né, mostrar? Preciso provar para quem que eu sou capaz. Se tu estiver falando de Então, si mesmo, que eu quero me superar, aí é conexão com o teu eu íntimo, com o teu coração, e está tudo bem. Se for um desejo relacionado, eu quero me superar, preciso ganhar uma maratona, já me visualizou vencedora de uma maratona, isso aí tá tudo bem, porque é algo teu, uma evolução tua. Porque o esporte não é só um esporte, ele também trabalha teu espírito e o teu emocional, porque é desafiador, todo esporte tem um desafio, quando tu quer realmente, né, ganhar uma é medalha e não sei o quê. superação. E aí, isso tá tudo bem. Agora, se tu quer só porque fulano fez, eu preciso mostrar que eu sou melhor que ele, aí já tá entrando naquele campo negativo de novo. Não vai dar certo, né? E aí tem outra pergunta que vai fazer bastante sentido também. Meu coração fica alegre quando eu penso no meu desejo. Eu sinto que consigo dar aquele suspiro de ai, que coisa boa, nossa, que Aquele ia ser muito quentinho. bom, né? Tá sendo muito bom, vai ser muito bom. Eu mereço, eu sinto, tá aqui aquele, tu sente aquela leveza, esse quentinho, aquele frio na barriga, então, Frio na barriga, bora, só minha de tu gente. pensar lá, nossa, meu sonho, sei lá, ir lá conhecer a Califórnia, visitar a Nina.
Aí só de pensar lá, eu entrando no avião, indo pra lá, nossa, ai, que friozinho, que coisinha, ai, que bom, é isso que eu quero, sabe? É isso que um desejo ou que um sonho tem que despertar na gente. Vocês estão ouvindo? Isso aí é a ração do meu gato caindo ali no. Eu comprei um comedor para ele que liga na tomada e 2 horas no dia tem uma hora específica de manhã e uma tarde, aí ele joga uma porção. Porque eu fui Ah, viajar, fiquei uma semana fora, daí eu, meu, como é que eu vou deixar o meu gato com comida pra semana? Aí comprei um comedor gente, eletrônico. Aí começou a cair aqui do lado. Poc, poc. Isso. Das vantagens de ter gato, né? Cachorro, tu não pode deixar uma semana sozinho nem a pau, porque eles. Nossa, depressão total. sim, eles são Última, mais dependentes. última pergunta. Será que preciso mesmo disso? É aquela última cutucadinha, né? Depois de tu responder várias coisas positivas, né? Consegue se justificar, sentir pelo coração. A brusinha, é porque tá na promoção ou porque realmente a minha outra furou, rasgou, sei lá, Tô sem roupa. manchou, Aham. tô sem roupa. Será que preciso mesmo? Aquela última cutucada que a tua mãe, né? Nossas mães, pais, quando a gente pedia aquele dinheirinho, posso ir lá comprar um negocinho? Precisa mesmo? Por que tu quer? Né? Tá precisando mesmo? E aí a gente, né, confirma e não esqueça, escreve, tem que escrever, botar no papel, até para que você leia isso, quando lembrar, vai lá, dá uma conferida, sempre volta lá e dá uma revisitada lá no teu desejo. Quanto mais detalhado, melhor, porque daí Se tu mantém ganha em mais contato. precisamente. Uhum. É isso que você está falando de revisitar, é se manter em contato com o seu desejo, com o seu sonho, é manter ele em vista. Por isso que quando a gente vê lá aquele é o segredo, né, que desvendando a lei da atração, etc., eles falam de colocar o seu mural dos sonhos e colocar fotos. É para isso que serve essas imagens, porque a gente visualiza aqui e a gente materializa essa visualização com essas imagens nesse mural. E a mesma coisa que escrever. Quer dizer, todas as partes são importantes, né? O usar a imagem, o escrever também. Mas se tu é um bom Então, visualizador, se tu consegue visualizar, fecha os olhos, se tu consegue ver, né, tua casa dos sonhos, teu carro dos sonhos, nitidamente, assim, eu fecho os olhos, eu já vejo lá aquele carro naquela cor. Não precisa fazer colagem, até se tu não tem espaço. Claro que se somar, quanto mais coisas tu faz, bom mais te ajuda. Mas não precisa se apegar a ter que ter isso. Agora, é, escrever e poder revisitar, que a escrita é o mais fácil de se fazer. Pega uma folha, um lápis e escreve. É é. só para que tu mantenha a tua energia ali. A facilidade de ter essas imagens é de colocar em lugar que a gente sempre visita, sempre vai olhar. Então, às vezes num dia atribulado lá, que a gente está corrido e esquece, a gente não pensa e acaba só xingando tudo, xinga o trabalho, xinga tudo. E daí, de repente, eu vou ali na geladeira, vou pegar uma água, e aí eu olho aquela imagem, ah, beleza, é por isso que eu tô fazendo tudo o que eu tô fazendo. Então, ajuda a gente também a levar os dias, que às vezes são um pouco difíceis, com mais leveza. Porque lembra que a gente tem um propósito, e esse propósito, esse objetivo, esse desejo, esse sonho. Te E é isso reconecta com o que propósito. Uhum. isso mantém a gente conectado. Mas você pode escrever e colocar no espelho para lembrar sempre do seu sonho, do seu objetivo, né? Daquilo que você quer cocriar. E aí é isso, é o pensar, o sentir e o agir. O que que eu estou fazendo para que isso se viabilize, para que isso aconteça? Quando a gente fala cocriar, não é num passe de mágica que vai aparecer um gênio da lâmpada e vai criar aquilo que eu preciso, vai realizar meus desejos. O mundo não é assim. A gente precisa estar alinhado, né? Tanto que grandes descobertas foram feitas por cientistas, pessoas que estão conectadas com esse mundo, né? Mas às vezes acontece, né? Inventores, poxa, eles estão
com a mente ali, eles estão sempre trabalhando com coisas E acreditam relacionadas a isso. naquilo, eles estão sentindo E aquilo, acredito. a verdade deles, e eles conseguem provar que realmente aquilo faz sentido. Por causa E disso, aí, pela de essa repente, conexão. eles descobrem lá o telefone, uma máquina de voar. Quantas tentativas eles não tiveram antes de achar a fórmula ideal que voava, E isso né? Eles o estavam. próprio Einstein fala, né? Que a gente precisa usar o coração, se conectar com o coração. E ele é um cientista, né? A gente fala Einstein, todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é, foi um grande É físico. incontestável. E ele já falava essas coisas de força de pensamento, de acreditar e alinhar com o coração, com o sentir, ter fé e acreditar. Tu tem que acreditar, porque senão tu não consegue. Né? Cientista, apesar de eles serem meio céticos nessa questão religiosa e de Deus, eles conseguem chegar aonde eles desejam, né? No achado, a medicina, né? Desenvolver algo, porque eles sentem aquilo, aquela verdade para eles, eles se conectam com aquilo. Então, não precisa você acreditar em Deus necessariamente, né? Nesse suposto homem de barba branca, o velho que está nos observando, como algumas igrejas falam. Mas você tem que acreditar que você tem potencial, que você pode. Acreditar em si e se conectar com esse teu desejo, sentir que aquilo é a tua verdade e trilhar o caminho de sucesso. É. Então é isso aí. Fica o nosso convite para você refletir sobre essas perguntas, sobre aquilo que você quer cocriar, aquilo que você quer trazer como realidade para a sua vida e colocar em prática, né? Existe, claro que esse é o primeiro passo. Tem muito mais para fazer. E aí pergunta, né? Mas tá, como é que eu conecto mente, coração? Como é que a gente vai adiante? Isso a gente vai desenvolvendo aqui em outras lives também, senão a gente fica aqui falando até amanhã. Mas para não gerar ansiedade, conectar mente e coração, responder as perguntas já é a forma mais prática possível. Depois temos meditação, né? Que a gente consegue perceber mais as coisas pela essência, acalmando a mente. Mas como a Lívia disse, a gente vai. Isso são temas que a gente vai desdobrando, vai, né, adicionando para que a gente tenha conteúdo e consiga com qualidade transmitir a informação. Senão vai ficar 3 horas de live, porque esses temas são gigantes. E tem muita coisa, né? A gente fala sobre uma coisa, mas está tudo conectado. Então, a- é, o princípio básico é justamente esse, é começar a conectar tudo para colocar tudo em prática junto. Se observar aqui, a gente falou do poder do pensamento, a gente falou de energia, a gente falou de crença, a gente falou de é, sabotadores, né? Que mais? Sei lá, tanta coisa que a gente foi falando só para falar de um tema. Então não tem como olhar para as coisas de forma isolada. A gente precisa olhar, trabalhar de forma holística, né? Holística. De forma como um todo. Uhum. E é isso aí. Obrigada para quem acompanhou até o final. Obrigada para quem começou a assistir depois também, né? E já saiu e vai voltar. Enfim, deem uma forcinha, curtam o vídeo lá no canal. Se inscrevam para não perder nada, que a gente vai começar a postar outros vídeos pequenos que não vai cair aqui no Instagram. Vai direto lá pro Ah, é. canal, que as, né, dicas práticas, olha lá a hora do expresso, vocês vão A gostar. Hora do Expresso é só lá no YouTube. Então, acompanhem lá, sigam a gente lá, se inscrevam no nosso canal, na verdade, no YouTube, Café para Despertar. E aí vocês acompanhem lá as outras lives, os outros conteúdos. E se você viu esse aqui pela metade, também pode assistir desde o início, quantas Começa, vezes volta quiser. pra lá. Brigadão e uma linda noite, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.